Salve Maria, eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos às minhas redes sociais. Antes de começarmos o sermão desta memória de São José de Anchieta, não esqueça de dar curtir neste vídeo, neste podcast, de compartilhar nas suas redes sociais, pelos seus aplicativos de mensagem. Deixe um comentário. Desta maneira, com seu engajamento, nosso apostolado terá um alcance maior e eu também poderei te servir melhor. Muito obrigado pelo teu apoio, sobretudo pelas suas orações. Deus te abençoe. Meus filhos, na primeira leitura de hoje, nós continuamos escutando a história do profeta Elias, que viveu em uma época muito difícil. Elias, assim como muitos irmãos brasileiros, enfrentou a fome causada pela seca. Porém, Deus Nosso Senhor poupou Elias e a viúva de Sarepta que o hospedou através de um milagre. Repare bem uma coisa. O que salvou Elias e a viúva de Sarepta não foi simplesmente a partilha, a logística, a organização dos recursos limitados. O que salvou Elias e a viúva de Sarepta foi um milagre, foi a intervenção divina. E por que eu estou querendo ressaltar este aspecto sobrenatural da história de Elias e da viúva de Sarepta? Porque a fraternidade, porque a filantropia, ela encontra um limite, o limite da razoabilidade. Por exemplo, eu imagino que todos que estejam me escutando e me vendo sejam pessoas boas, que querem fazer o bem. Porém, quando se encontram numa situação em que os próprios interesses, em que a própria comodidade, a segurança pessoal, ou pior ainda, a segurança da própria família está em jogo, o que vem em primeiro lugar, evidentemente, é a própria sobrevivência, é a própria subsistência, é a defesa dos próprios interesses. Há um limite para a fraternidade, há um limite para a filantropia, que é o limite da razoabilidade, é o limite da lógica humana, da organização humana, é o limite do possível. Porém, para Deus, nada é impossível. Aquele pouquinho de azeite, aquele pouquinho de farinha, durou até o fim da seca, porque Deus atuou, porque Deus colocou a sua mão poderosa sobre a vida de Elias e da viúva de Sarepta, para além de toda perspectiva humana, para além da razoabilidade. De fato, nós hoje celebramos, como eu disse, a memória litúrgica de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, que foi sal da terra, que foi luz do mundo nestas terras tupiniquins. É curioso que o Papa Francisco, quando canonizou São José de Anchieta, dispensou este processo das normas vigentes dos milagres. Porque intuiu o Papa Francisco que a própria vida de São José de Anchieta foi um milagre. São José de Anchieta, no século XVI, com toda a precariedade do Brasil recém-descoberto, fundou escolas, hospitais, aprendeu a língua nativa, ensinou latim para os índios, catequizou contra toda perspectiva humana. Seria impossível para uma perspectiva humana fazer o que São José de Anchieta fez. Mas tudo o que ele o fez pela graça de Deus.
Porque assim como Elias, assim como a viúva de Sarepta, ele foi obediente à vontade de Deus. Ele viveu uma virtude sobrenatural, que é além da fraternidade, que é além da empatia, que é além da vontade de fazer alguma coisa pelas terras recém-descobertas. A motivação de São José de Anchieta, a motivação de Elias, era fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, não existem limites, porque para Deus nada é impossível. Quando nós limitamos o amor, e o amor é Deus, estamos fadados a vivermos de acordo com as próprias capacidades. Mas quando nós não colocamos limites no amor, os milagres acontecem. Quando nós nos abrimos, quando nós nos doamos, porque Deus manda, os milagres acontecem. Creia nisso, meu irmão, e não ponha limites ao amor. Deus te abençoe. Salve Maria.